Olá, corredores, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mais um dos componentes que influenciam a corrida. Já falámos nesta série de vídeos da intensidade, já falámos da carga de treinos ou dos volumes de quilómetros, já falámos da necessidade de se conciliar treinos, os diversos tipos de treinos e manter-se um equilíbrio desse tipo de treinos. E hoje vamos falar da consistência, que é muito importante, porque sem consistência muito dificilmente nós vamos evoluir. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso like e partilhar com os vossos amigos. É muito frequente nós vermos corredores que não têm consistência a treinar. Numa semana treinam 5 vezes, na semana seguinte treinam 3, depois treinam 2, depois há uma semana em que voltam a treinar 4 ou 5 vezes, depois há uma semana em que não vão treinar, e isso é perfeitamente normal. É perfeitamente normal porque nós, não sendo corredores profissionais, temos que conciliar as nossas agendas e muitas vezes é difícil conseguir conciliar a agenda pessoal e a agenda profissional com a agenda de treinos que nós necessitamos. E esta imprevisibilidade que dificulta que nós tenhamos uma consistência nos treinos vai-nos dificultar imenso a evolução na corrida. Em termos fisiológicos, não haver consistência nos treinos faz com que seja extremamente difícil nós conseguirmos manter a nossa condição física e muitas vezes até há redução da nossa condição física. Imaginemos um caso em que nós durante 3 ou 4 semanas treinamos 5 vezes por semana. Um caso assim de dedicação muito grande à corrida. Nós ao fim de 3, 4 semanas nós temos ganhos de condição física muito grandes pelo facto de termos treinado de uma forma tão consistente durante essas semanas. O que é que vai acontecer se nós, ao fim dessas 3 semanas, nós tivermos 2 semanas em que não vamos treinar 5 vezes, mas vamos treinar 2 vezes por semana? Aquela condição física que nós subimos brutalmente durante as primeiras semanas, ao não termos consistência e reduzirmos muito o nível de treinos, o que vai acontecer é que a condição física vai baixar bastante. E isso vai nos obrigar, após essas 2, 3 semanas com menor treino, vai nos obrigar a ter que fazer mais 3 ou 4 semanas para voltarmos àquela condição física que nós tínhamos antes da paragem, antes de voltarmos a ter 2 treinos por semana. E isto faz com que nós, ao fim de 3 semanas, tenhamos atingido uma condição física notável. E, por causa de haver inconsistência, só ao fim de 7, 8, 10 semanas é que conseguimos atingir aquela condição física que atingimos nas primeiras 3 semanas. E é aqui que se vê a importância da consistência, porque se nós formos consistentes, nós vamos conseguir, no mínimo, manter a nossa condição física e até há uma grande probabilidade de conseguirmos melhorar a nossa condição física. Se nós não formos consistentes, nós temos períodos em que nós estamos a melhorar, depois períodos em que pioramos a nossa condição física e depois, para atingirmos o patamar anterior, vamos ter que voltar a treinar consistentemente e andamos neste sobe e desce que só nos vai levar à frustração porque vemos que não conseguimos estar a evoluir como pretendíamos. De forma a que haja consistência nos treinos, é necessário nós definirmos objetivos. E esses objetivos devem ser execuíveis, ou seja, nós devemos conseguir atingi-los, porque se nós temos um trabalho ou temos alguns compromissos que nos vão impedir de treinar, imaginemos que nós pretendíamos treinar 5 vezes por semana. No entanto, face aos compromissos profissionais que nós temos, só podemos treinar 3 vezes por semana. Então, se nós definirmos um objetivo para
e o objetivo for treinar 5 vezes por semana, esses objetivos não vão ser atingidos. E isso vai levar a que nós, toda a planificação vai ficar errada. E, portanto, se nós definirmos objetivos que sejam demasiado ambiciosos, o que vai acontecer é que nós vamos desanimar porque não vamos conseguir cumpri-los e vamos chegar a um ponto em que pensamos que correr não será para nós. Da mesma forma que se nós definirmos objetivos muito fáceis, por exemplo, treinar só uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ou fazer uma prova de 5 km ou em vez de 10 ou uma meia maratona, se os objetivos forem muito simples de atingir, também não vamos ter um incentivo para continuar a treinar afincadamente. Portanto, os objetivos devem ser definidos de forma a que nós tenhamos um incentivo para sair de casa, mesmo naqueles dias em que não nos apetece sair de casa. O ideal é nós conseguirmos planificar os nossos treinos com uma certa antecedência, de forma a que nós, quando estamos a definir a nossa agenda profissional e pessoal, nós consigamos incorporar os treinos, porque se nós não o fizermos, o que vai acontecer é que, bem, se eu tiver um tempinho vou treinar, ou se der tempo então vou. Então, ou seja, isso não vai funcionar, porque se nós soubermos, fizermos a planificação e soubermos que vamos ter um conjunto de reuniões, vamos ter um conjunto de compromissos, vamos ter um conjunto de tarefas que nos vão ocupar um determinado tempo, nós então podemos fazer alguns treinos, por exemplo, logo ao acordar, ou então treinos ao final do dia, ou treinos durante a hora de almoço e depois demoramos menos tempo a almoçar. Portanto, se nós conseguimos fazer a planificação com alguma antecedência, isso vai facilitar muito depois a que os objetivos sejam cumpridos. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham ficado sensibilizados sobre a importância da consistência. Porque nós, por muito que se treine, se nós não formos consistentes, nós vamos andar sempre com a condição física a subir e a descer, a melhorar e a piorar. E depois vamos ficar frustrados porque pensamos que estamos a treinar muito, mas depois temos semanas em que não treinamos e acabamos por perder toda a condição física que ganhamos durante as semanas que treinamos. Portanto, deixem o vosso like no vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações para serem alertados logo que sejam publicados novos vídeos e divulguem pelos vossos amigos. Até à próxima e bons treinos!